Ricardo Silva. Muito boa tarde, estamos chegando com o programa Tarde Esportiva da Rádio Metropolitana AM 930. Programa Tarde Esportiva, vou trazer aqui para você a ficha técnica e daqui a pouquinho já pegar o boa tarde dos nossos convidados. Olha, nos transmissores, Edmar Ronaldo e Júnior, na técnica, Narcélio Nascimento, a apresentação Ricardo Silva, direção geral Luiz Paulino de Freitas, produção Pedro Breno e Ricardo Silva. Rádio Metropolitana AM 930, uma emissora da família. 28 de março de 2021, está no ar o programa Tarde Esportiva da Metro. Ricardo Silva. São 15 horas mais 7 minutos. Hoje nós teremos aqui dois convidados especiais. Vai baixar só um pouquinho o BG, pode baixar, tá bom? E também os nossos companheiros Pedro Breno e Regis Melo. Regis e Pedro são comentaristas esportivos. Vou começar aqui com os nossos comentaristas. O Regis ainda não chegou. Só boa tarde aqui, Pedro Breno, boa tarde. Boa tarde a você, a todos os ouvintes. Hoje a gente tem uma entrevista para lá de especial, né? A gente está recebendo duas pessoas que são muito conhecidas no nosso meio do futebol cearense e que podem falar com muita propriedade e principalmente conhecimento de causa do que a gente vai tratar hoje, sobre o futebol cearense, sobre a parada do campeonato cearense e todos esses detalhes, tanto dos clubes quanto dos atletas, uma visão diferente do que a gente tem tido, que tem sido principalmente veiculado somente pela imprensa. A gente precisa ter todos os pontos de vista, todas as opiniões, e hoje a gente vai tratar disso, né, Ricardo? Fizemos o programa especialmente para poder conversarmos sobre esses assuntos. É verdade, e depois, a primeira hora, vamos conversar com os dois nossos convidados, já vou anunciá-los. Depois a gente vai bater um papo aqui, depois dos nossos convidados, com futebol e abrir espaço também aos nossos ouvintes. Recebo com muito carinho aqui no nosso programa esta mulher que é guerreira. Eu tenho uma admiração, apesar de a gente não se conhecer, eu conheço, já que passei por ela várias vezes no estádio e tudo, mas nunca paramos para sentar e conversar como profissional de imprensa e ela uma profissional da área do esporte. Mas admiro pelo fato de ser guerreira e enfrentar toda essa situação que vem enfrentando no futebol. Recebo com muito carinho boa tarde aqui da Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense. Maria, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Tarde Esportiva da Rádio Metropolitana. Cadê a Maria? Pode abrir, é o mesmo canal, pode abrir. É? Se a Maria estiver me ouvindo... Pronto, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui na Rádio Metropolitana. Primeiro quero dizer que é uma honra participar juntamente aí com o nosso próximo convidado. Vou deixar você anunciá-lo, né? Eu já estou vendo ele aqui, mas eu vou deixar você anunciá-lo. Então é uma honra estar aqui nesse domingo com vocês. E às vezes as pessoas dizem assim, eu já encontrei com ela no estádio, mas ela não falou comigo. Vocês têm que falar comigo. Porque eu adoro falar com vocês. Geralmente a gente está lá na correria da entrevista, quando o repórter podia entrar em campo e entrevistar, que hoje nem isso pode mais. Não sei mais para quem vai servir repórter de rádio, mas será um outro assunto para um outro programa. Eu recebo também com muito prazer aqui ele que representa e é presidente do sindicato dos atletas de futebol do estado do Ceará, o SAFES. Com muito carinho recebo também o Marcos Gaúcho. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tarde Esportiva da Rádio Metropolitana. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estendo aí um abraço à técnica, a todos que fazem este programa, principalmente a Maria, que eu costumo me referir a ela, querida Maria, e falo isso com coração, com carinho, todo respeito, porque ela é uma guerreira, ela tem desenvolvido um trabalho de gestora, um grande exemplo, e nos momentos mais difíceis ela está mostrando sempre força, buscando ideias, buscando soluções,
e nós temos uma relação bastante cordial e respeitosa, não poderia ser diferente, mas acima disso eu tenho sim um grande carinho especial pela pessoa que sempre nos atendeu muito bem, e ela faz todo o possível para que o clube seja gerido da melhor forma possível, com seus funcionários, com os atletas, com as comissões técnicas, um exemplo a ser seguido. Muito bem, já estou aguardando o nosso próximo convidado, já está chegando aqui na emissora, o professor Regis Melo, que também é comentarista esportivo, vai já dar o seu boa tarde também. Mas para a gente não perder muito tempo, vamos logo começar aqui o nosso bate-papo. E futebol parado. Aí a gente tem visto, a impressão que nós temos é que, eu vou começar logo por essa ótica aqui, o vírus que ataca o futebol cearense é um, o vírus que ataca a Copa do Brasil é outro, e o vírus que ataca a Copa do Nordeste é outro. Então, essa, vou dizer assim, discriminação, essa falta de consciência, ou o quê? Eu queria a visão sua, Maria, a sua visão, Maria, com relação a essa paralisação do campeonato no futebol cearense, e depois do Marcos, né, sobre essa paralisação, Maria. Olha, acho que todo mundo já sabe a minha opinião. Repercutiu aí um post que não foi nem oficial, né, na nossa página do clube, mas eu falei por mim mesma, porque para mim as coisas têm que estar muito claras, né? Ou é ou não é. Uhum. Tem coisas que não pode se ter meio termo, porque senão alguém vai sair perdendo com isso, né? Eu não posso dar essa abertura para as pessoas entenderem que uns podem e outros não podem. Então, no momento que disseram que o futebol ia parar, né, eu imaginei que em Fortaleza e no estado do Ceará não pudesse jogar futebol. Mas quando eu estava assistindo um jogo do Fortaleza e eu disse, como assim, é do Castelão? Então eu comecei a ficar muito indignada com isso, porque não pelo Fortaleza estar jogando, eu adoro ver os times daqui jogar em competições nacionais, mas porque me disseram que não pode jogar em Fortaleza. Então, se me disseram isso, então o nosso campeonato está parado, e os outros campeonatos nacionais e regionais também deveriam estar parados aqui em Fortaleza. Então, assim, quando as pessoas não pagam a conta, elas não sabem do que se trata, né, a vida dos outros. E a gente paga uma conta muito alta para fazer um campeonato. Você pode dizer, mas ninguém é obrigado a jogar o campeonato. Nós temos um compromisso, é isso que nós gostamos de fazer. E quando você comissiona um campeonato, seja ele o Anfávio Lopes ou um campeonato estadual, ele tem a mesma importância, ou a Série D, nós estamos também já nos apropriando do regulamento, já fazendo, daqui a pouco eu vou jogar, né, porque Série D nacional, então pode. Isso, Então, a controvérsia, né, então, você chama atletas, chama pais de famílias para vir trabalhar com você, e aquelas pessoas acreditam que você vai levá-los até o final do campeonato, salvo uma intercorrência que tem coisas que a gente não admite e pode haver aí uma rescisão, mas no andamento normal do campeonato, aquelas pessoas, os atletas que estão conosco, eles sabem que a gente vai ter uma pré-temporada, vai ter uma temporada e vai ter um descomissionamento desse campeonato, que é justamente quando a gente manda para casa, que é que a gente assina a rescisão, né? Então, do nada a pessoa para o campeonato. E aí, como é que vai ficar esses funcionários, né? Uhum. Para onde é que eu vou mandá-los? Quem é que vai pagar? Quem vai me ajudar a pagar? Porque, assim, eu não tenho patrocínio, eu não tenho uma ajuda estadual e municipal. E aí, a conta vai ser jogada em cima de quem? Né? Ou minha, ou dos atletas. Gente, olha, sinceramente, todo mundo que abre a boca e diz que gosta de futebol, às vezes são os primeiros a criticar quando chega numa situação dessa, né? Por quê? Porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, eu estou ainda muito triste com a decisão do governo, porque ele é uma das primeiras pessoas a incentivar o futebol de Fortaleza e Ceará, e vocês sabem muito bem disso.
até fazendo repasses, não sei se esse ano foi feito, mas nos outros anos foi sim feito, né? E quando chega um momento desse, ninguém olha com equidade, nem com compaixão mesmo, para a situação de centenas de pessoas que vão ficar desempregadas, porque não tem um clube pequeno que consiga segurar muito tempo seus funcionários. Então, assim, às vezes, para eu ir para casa, só pego a minha bolsa e venho para casa. Mas para um atleta, ele tem que estar em forma, ele tem que estar alimentado, ele tem que estar despreocupado, ele tem que estar treinando. Então, se ele deixa tudo isso e vai para sua casa porque o campeonato parou, quando ele voltar, se ele voltar, ele não vai ser mais o mesmo atleta daquela competição. A própria competição para de existir dentro deles. Então, nós temos que começar a humanizar mais o futebol, né? Eles não são máquinas só de fazer gols. Às vezes a gente vê alguns atletas aí revoltados e até chamam de degenerados, mas é porque muitas vezes eles são tratados apenas como um material de espetáculo, e eles não são material de espetáculo, eles são humanos. Por trás de cada escudo existem humanos que merecem ser respeitados, que merecem ser ouvidos, cuidar da sua sanidade mental, e a gente acaba se envolvendo com tanta emoção e ninguém senta para discutir sobre isso. Então, daqui a pouco eu vou jogar uma série nacional, porque pode ser nacional, né? E o meu campeonato cearense continua paralisado. Isso é uma verdade, Maria. Já está aqui o professor Regis Melo, também é comentarista esportivo. Antes de eu pegar a opinião aqui do Marcos Gaúcho sobre essa situação também, eu quero boa tarde do professor Regis Melo, também nosso convidado aqui hoje. Prazer recebê-lo aqui, Regis Melo. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo Silva. Boa tarde o 2. Agora que Boa tarde, Ricardo Silva, aos nossos convidados também e aos nossos ouvintes da Metropolitana AM930. E a satisfação é minha, né? A satisfação é minha ter recebido o seu convite, né, o Ricardo, e ter aceito, né, uma entrevista, aliás, 2 entrevistas. A gente vai falar sobre várias coisas, sobre esse assunto. Eu daqui a pouco tenho perguntas também sobre campeonato cearense, que tanto há coisas do interesse comum, na minha opinião, por parte do Marcos Gaúcho, como também da Maria Vieira, né, presidente do Atlético Cearense. Uma coisa que eu vou questionar é sobre o regulamento do Campeonato Cearense. O que eles acham dessa questão de apenas um mês de campeonato para algumas equipes e já rebaixamento? Não seria mais interessante pensar em outra fórmula? Mas isso é para daqui a pouco. A gente continua batendo papo sobre paralisação só do Campeonato Cearense, né? Ô Marcos, além de querer a sua opinião com relação a esta paralisação, eu já vou também colocar uma pitada de sal nessa questão. Estamos em isolamento social, a gente acata, respeita a decisão, decreto do governo do estado, o campeonato parou, campeonato cearense, de passagem, mas quem vai pagar esta conta? Marcos, eu queria também a sua opinião com isso. Isso já vai começar a abrir precedentes, e aí eu não estou querendo aqui colocar nada na cabeça de ninguém, mas suponhamos, o Atlético Cearense se sente prejudicado, eu vou abrir uma ação contra o estado. Os atletas estão prejudicados. Aí vão à procura do sindicato para abrir uma ação porque nós estamos sendo prejudicados por essa paralisação. Somos pais de família, precisamos trabalhar. Então, isso não é meio que preocupante também, não, Marcos? Sim, eu compactuo com o que a Maria falou, porque a única coisa certa que o clube tem no final do mês é conta para pagar. A gente respeita os clubes. Falando aí E ela sabe o compromisso que tem, a responsabilidade que tem. Durante uma competição, imagina, né, quando essa competição ocorre e o atleta perde, com razão, a sua condição física, confiança, enfim, né, tudo envolve o lado humano, profissional. Todos vocês lembram bem que no início do Covid, em março de 2020, o Sindicato dos Atletas pediu a suspensão do campeonato. E agora a gente está falando que tem que continuar. Que contradição? Não é contradição, e eu explico. Nós não sabíamos nada sobre o vírus, nada sobre a pandemia, e nós queríamos era entender a pandemia,
que os clubes pudessem dar segurança para os seus atletas, o que ocorreu. Em um breve espaço de tempo, 60 dias, se eu não me engano, um protocolo da CBF, um protocolo médico, que veio para a Federação Cearense de Futebol, adequou a realidade do futebol cearense na ocasião, em Copa do Nordeste, e os clubes, com seus médicos, com suas responsabilidades, elaboraram protocolos de segurança, deram confiança a esses atletas. E o campeonato ocorreu, conseguimos finalizar o campeonato de 2020 com a participação efetiva dos clubes, a Maria, o presidente Mauro Carmelho, a própria imprensa, né, a PCDEC, por uma questão de coerência. E hoje, muitos dos atletas, inclusive quando a Maria soltou a sua opinião nas redes sociais, nós já estávamos conversando a respeito disso com os atletas de todas as divisões, e eles, unânimes, afirmavam que se sentiam seguros com o que o clube apresentava. Muito mais seguros, muitas vezes, do que em suas próprias casas. E a gente entende que a máquina, aí falar do lado profissional, né, do futebol, a grande responsabilidade financeira, social, que gera empregos diretos e indiretos, e tendo um protocolo como os clubes estão elaborando e efetivando, eu acredito que nenhum outro segmento tem nem parecido. Eu não vou citar o nome de uma rádio importante aqui do estado do Ceará, mas nós tivemos mais de 20 profissionais da rádio com Covid. Então não é a rádio, não é o clube, é um momento que nós estamos passando. Nós temos que estar sempre nos cuidando do próximo, trocar o pneu do carro com o carro andando, tudo é muito novo, mas na minha opinião hoje, o fato é que os protocolos rígidos e bem elaborados estão trazendo segurança para os atletas enquanto trabalhadores. Eles têm, quando detectados, são afastados, né, com responsabilidade, 14 dias, retornam e recomeçam os seus trabalhos físicos, e os clubes têm tido essa responsabilidade. Eu confesso, da mesma forma, fico muito surpreso como pode ter Ceará e Fortaleza no Castelão, na Arena Castelão, né, por uma competição, e não pode ter pelo estadual. Isso não tem muito sentido. Nós também fizemos uma carta oficial do sindicato, enviamos para o secretário Rogério Pinheiro, enviamos para o presidente Mauro Carmelho, postamos no site do sindicato e os atletas começaram a compartilhar. Então a gente sabe que a responsabilidade é muito grande de todos. Compartilho com a filosofia da Maria, temos que pensar nos direitos e deveres, pensar nas responsabilidades e pensar na coletividade. Vocês terem uma ideia, nós sabemos disso, o Sindicato dos Atletas, a Maria, tem ajudado, temos colaborado, né, com cestas básicas, inclusive para a parte dos cronistas, que fizemos questão de enviar para a PCDEC, para os gandulas, para atletas sem clubes, para ex-atletas. Então a gente tem que ter esse lado humano também, que é importante, conforme a Maria falou, sem esquecer que o profissionalismo tem uma conta muito alta a pagar e a responsabilidade é muito grande. E de quem é responsável, como é a Maria, não é fácil, realmente preocupa, e ela deu o start, divulgou bastante, e a gente espera que o governo do estado reflita, pelo menos discuta, abra um debate, escute os médicos, escute os atletas, os árbitros, todos aqueles que precisam trabalhar, claro, sempre com a segurança necessária para que todos os envolvidos não tenham nenhum tipo de dificuldade, uma doença que possa trazer algo mais prejudicial, né, do que ser afastado por estar contaminado. Ricardo. Oi, Pedro. Gostaria de fazer uma pergunta aqui, tanto para a senhora Maria, quanto também para o seu Marcos. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Conversei com vocês nos últimos dias, antes da entrevista. E eu tenho uma dúvida, que eu acredito que seja uma dúvida até das pessoas mais comuns, que não estão tão inteiradas do assunto, que não estão tão aprofundadas no assunto. A gente sabe que as competições que estão acontecendo são todas competições regidas pela CBF. A gente sabe também que, inclusive, em um vídeo vazado na última semana, que o presidente da CBF, ele deixa bem claro que os campeonatos regidos pela CBF irão continuar. E aí eu pergunto,
Vocês tiveram alguma resposta da Federação Cearense? Como que está esse contato com a Federação Cearense e também com o poder público, com o governador do estado e também o secretário do esporte e tudo mais? Qual tem sido esse retorno que vocês têm tido deles? Bom, com a federação, eu tenho tido contato, o contato oficial que eu tive foi que, por conta do decreto, né, está fechado, está suspenso os trabalhos na federação e eles estão trabalhando em home office. E sempre eu converso com o presidente e ele, Maria, a gente está trabalhando para isso, As pessoas se apegam ao decreto quando diz que as competições regionais e nacionais, eu acho isso, se for procurar o sentido aqui na língua portuguesa de regional, a gente acaba jogando o campeonato sem discutir nada, porque também o campeonato estadual é feito dentro de uma regionalidade, né, de municípios. Então, isso ficaria totalmente desvirtuado. Infelizmente, nós, por parte do governo, enquanto clube, eu nunca recebi nenhuma satisfação, né? Eu acho que o governo, enquanto Secretaria de Esporte, não se comunica com o futebol cearense da mesma forma que eles compreendem o que é a areninha, talvez, né? Ele não sabe que o futebol cearense é uma cadeia produtiva que emprega muita gente. O futebol, existe consumidores do futebol. Então, eu não visualizei nenhum plano de governo, nem de Secretaria de Município, de Saúde, de município, nem de Estado, nem de Secretaria de Esporte, nem de município, nem de Estado, se comunicando com os clubes e oferecendo ao menos algum insumo, né, pelo menos para os clubes menores, para que a gente possa viver um protocolo realmente seguro, né? A coisa mais básica que nós usamos hoje é uma luva para servir a comida. Cada atleta pega a sua luva na hora lá e serve a sua comida para não ter que ter contato com... E eu disse, meu Deus do céu, a coisa mais básica que nós temos é uma coisa tão pequena, mas que na pandemia é tão grande o valor, o preço, e a gente não recebe nenhum apoio de nada, de ninguém, e a gente quer conservar o trabalho das pessoas, porque nós pagamos impostos altíssimos, e isso, quem paga imposto no clube sabe quanto é um imposto, né? Nós mantemos os trabalhadores trabalhando e com salários em dias, né? Acabei de fazer o último pagamento há pouco, então, e ninguém chega lá para dizer assim, olha, você faz parte, você pertence a esse estado, você pertence ao município, esse é um setor produtivo. Nem como setor produtivo as pessoas conseguem ver o futebol, né? Acha que o futebol se faz de camisa ou só de patrocínio. Não, isso é uma máquina muito maior, isso é uma organização muito maior. Então, eu nunca tive nenhum contato, a não ser que uma vez que eu fui lá reclamar enquanto pedir, né, a minha verba da Série D, que nós disputamos, e que foi negada, né, só tinha para Ferroviária, Fortaleza e Ceará, o governo do estado nem me recebeu, né, acho que ele não tem nem ciência de que existe um clube no estado do Ceará chamado Atlético Cearense. Isso me incomoda profundamente, porque não é o meu estado, não é, porque a presidente está querendo. Não, presidente não é nada. É só a pessoa que trabalha muito para manter a ordem no clube. A minha preocupação são com as pessoas que a gente se responsabiliza por dar um trabalho e querer fazer um trabalho junto. Então, a federação, ela depende do governo e ela só faz o que o governo manda e a gente fica na deriva, né? A CBF, ela fala dos campeonatos dela, mas ela fala dos campeonatos que tem próprias pessoas lá dentro da CBF que chamam os clubes de 100 divisões. Quando não se tem divisão B, C, B, A, são os clubes sem divisões. Ano passado eu era um clube sem divisão. Então esses campeonatos estaduais passam a não existir como importante, né? E quem quiser me desmentir aqui, que venha. Mas é desse jeito que ocorre. Esse ano, eu estou dizendo que eu vou jogar daqui a pouco, porque a gente tem uma Série D para jogar. Isso. Inclusive, a minha chave é fortíssima. Meu grupo. Eu vi Deus aqui, tem misericórdia. Né?
Então, diante desse contexto todo. Então, a gente tem que realmente sentar para discutir. Mas sentar onde? Com quem? Com quem é que nós vamos falar? Com quem é que a gente vai chamar para discutir isso? Marcos, ele sabe como é arbitral. Quando tem um conselho técnico. A gente fala um negócio, vai lá uma pessoa de superpoder, pega o microfone e fala 10 outras coisas que apagam o que a gente falou. Essa fórmula aí, eu nunca votei nela, não. A gente jogar um mês, como você falou, e depois, se você quiser discutir sobre isso, a gente discute. Jogar um mês e pronto. Quem passou, quem não passou vai ficar desempregado, vai perder todo o investimento que foi feito. Então, nós temos que falar sobre futebol, que é uma cadeia produtiva de emprego e renda. Se a gente não começar a falar sobre isso, e se não for respeitado como isso o futebol, nós ainda vamos ficar fora da vacina. Por exemplo, ano passado, ninguém tomou vacina para gripe, a não ser que a gente não tenha pago para fazer isso. Né? Por quê? Porque não é grupos prioritários. Então, o que aqueles atletas de alto rendimento estão fazendo lá? Que vão jogar com outras pessoas de outros estados. Então tem que ser pensado sobre isso. Acho que tinha que ter um carinho maior, né, Maria, sobre o futebol cearense. Ô Maria, todos os times, a pergunta do Regis, a mim veio aqui, são filiados à federação, participam do campeonato da Federação Cearense de Futebol, Campeonato Cearense. Bom, aí é uma sugestão, se caberia, com a força até do sindicato do Marcos, vocês também quero ver a opinião do Marcos também, uma revolução, digamos assim, uma chamada de atenção para esses clubes como Atlético, Caucaia, os clubes do interior, que também, os clubes que estão aqui na capital sofrem, imagina os do interior, né? E aí, para uma revolução, um repensar desse futebol, e aí, isso aí que você está falando, pensar o futebol como uma saída, né, uma cadeia produtiva, que possa estar o ano todo produzindo, e não caia nessa situação toda que estamos vencendo agora. Você falou da sua chave, você vai pegar só o Souza do Pernambuco, o 13 da Paraíba, o Caucaia, aqui de Caucaia, o ABC de Natal, o América também de Natal, o Campinense da Paraíba e o Salgueiro. É uma chave fortíssima mesmo, né? Todo mundo lá da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então, como é que você vê isso aí, essa união dos clubes, vamos dizer assim, intermediários, né, para que possa buscar junto a federação? Foi um nome que inventaram o povo ficar querendo status. É igual a classe média. Classe os miseráveis, a classe média, a classe alta. Não existe classe média. Para mim não existe. Então, para mim, os clubes pequenos e os clubes grandes. Porque eu sou um clube pequeno que pago as mesmas taxas de clube grande. Se eu for transferir um atleta, eu vou pagar a mesma coisa que um clube grande paga. Se eu for pagar o imposto dele, dependendo do salário dele, é claro que eu não vou pagar os salários em cima do salário que eles ganham, porque é muito alto os clubes grandes. Mas eu vou pagar imposto do mesmo jeito. Do dia que eu fiz aquele desabafo no meu Instagram até hoje, eu nunca recebi nenhum convite de nenhum presidente de nenhum clube aqui do estado do Ceará dizendo: Maria, vamos conversar, vamos mandar pelo menos um vídeo para o governador. Eu não quero fazer vídeo não, que eu detesto vídeo. Mas assim, como você disse, não é revolução não, é uma revolucinha, uma coisinha pequena. Vamos mandar aqui uma mensagem? Não, ninguém faz. Você já viu o pronunciamento de algum deles na rede social? Porque eu não vi ainda. Desculpa os meus colegas. E eu não estou sendo antiético de falar isso, mas é porque é uma luta de todos. São todos que estão no campeonato. Não é só o atleta que está jogando. Né? Então, assim, infelizmente, a gente faz... O Marcos, graças a Deus que o Marcos participa do Conselho Técnico, ele vê como é. A gente faz, argumenta e vota. Quando vota, o pequeno é o primeiro a votar contra o meu voto. Não é não, Marcos? Você está aqui, você pode atestar isso. Porque nós temos, os pequenos têm que apoiar os pequenos. Eu trabalhei muito dentro de projetos sociais do governo federal, Programa Água para Todos, aqueles programas todinho. E eu vou lhe dizer uma coisa: pessoas que ganham de 20 mil para cima não pensam na miséria do pobre, não, meu amigo. Então, quem está aqui em cima, não se preocupe não, porque ele não está nem sabendo o que está acontecendo aqui embaixo. Não adianta.
Isso não é um discurso de diferença de classe, não sei o que não. É porque a gente vive isso hoje no futebol. O primeiro ano que eu cheguei, eu fui convidada para uma reunião que não era na federação, para votar uma fórmula. Quando eu cheguei lá, só eu votei a fórmula, todo mundo votou contra a própria fórmula que eles tinham combinado. E aí, a partir daí, eu disse, não, eu não sou Maria vai com as outras, eu mando só, e quem quiser me acompanhar, que me acompanhe. Porque esse negócio de ficar fazendo doce para os outros, eu não sou figurante, eu sou protagonista de uma história. Então, do jeito que vocês têm direito de jogar, eu também tenho. E como você disse, a minha preocupação com a Série D não é agora, né? Porque nós ainda vamos passar aí por uma reunião interna, ainda vamos ver a característica do clube, dos times que nós vamos ter que montar, né? De refazer, conversar com os atletas, entender qual é o momento deles. Mas a minha grande preocupação é do Campeonato Cearense que foi pactuado, né? É dos profissionais que nós temos um tempo X de contrato e que nós temos que honrar esse contrato e que daqui a pouco vai terminar o contrato e como é que vai ficar? É verdade. Entendeu? Então nós temos que entender o que é realmente o futebol, do que é que nós estamos falando e o que é que nós queremos fazer. Uhum. Se a gente quiser jogar futebol só durante o campeonato, então não tem problema não, a gente vai ver ali os meninos que jogam subúrbio, que jogam muito bem, que eu amo ir ver eles jogar. Agora eu não vou mais, né, mas eu gostava de ir ver o pessoal jogar. A gente chama e joga o campeonato, porque ninguém dá mais valor, cara. Desculpa a expressão, mas ninguém dá valor ao que a gente faz. Você coloca na rede social, faz um experimento aí no Instagram de vocês. Coloca assim, você quer ou não que permaneça? O que você acha do Campeonato Cearense? Você vai ter milhares, pode fazer isso, você vai ter milhares de frases lá dizendo, respostas dizendo, é bom que acabe, os pequenos têm que jogar torneio, entendeu? Então, assim, uma coisa que nós temos aqui, ó, um poder de cadeia produtiva, nós temos um poder de ação de emprego e renda e nós estamos deixando que isso passe despercebido, com atletas que têm muito potencial virarem apenas um atleta de ciclo, que roda, se machuca e que ninguém cuida, porque muitas vezes eu já recebi atletas no Atlético e eles assim, chorando, me dizem, Maria, olha, do tanto do cuidado que nós recebemos aqui, eu não quero ser desleal com você. Eu tenho que dizer, eu estou machucado. Eu digo, eu sei, tá aqui seus exames. A gente faz todos os exames, mas isso não vai fazer eu desistir de você não, nós vamos cuidar de você e você vai entrar nem que seja no final do campeonato. E a gente paga cirurgia, e a gente faz isso. Quer dizer, eu acho isso um desrespeito à entidade chamada futebol, acima de qualquer coisa, acima de qualquer sigla. Eu estou dizendo isso por amar futebol e saber que o futebol é libertador. Porque o futebol, que é capaz de pegar um menino negro, pobre, de favela, que ninguém vai apostar nele e transformar ele no milionário, é ou não libertador um negócio desse? É verdade. Eu quero ouvir o Marcos aí agora. Cadê o Marcos? Com relação ao conselho técnico ou arbitral, né, como nós do sindicato não temos votos, mas nós temos voz, e eu concordo plenamente, a Maria sempre se colocou contra esta fórmula, e nós do sindicato sempre falamos e repetimos que ela é muito injusta, e olhando pelo lado do atleta como trabalhador, a gente não consegue entender, né? Respeita a decisão, mas não consegue entender um campeonato que para 60 atletas, 2 comissões técnicas, 2 clubes, ele acaba em um mês, né? Os atletas já desempregados, isso aí a gente precisa mudar. Nós já fizemos, inclusive, a Maria é testemunha, eu levantei a hipótese dos valores altos das taxas de transferências, das taxas administrativas. Eu acho que isso tem que ser revisto. Aí alguém pode perguntar, tá, mas tu não é clube, mas o atleta deixa de ser contratado muitas vezes por um clube pelo valor alto de uma transferência, de uma taxa, da Paraíba para cá, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem que ser revisto. Eu não vejo outro caminho senão nós iniciarmos um debate, um seminário, tá? Fazer uma fábrica de ideias, pensar na coletividade, entender as individualidades, porque todos pagam essa conta, não é só o presidente do clube, só o clube, o próprio atleta acaba pagando essa conta,
A imprensa paga essa conta porque a imprensa quer comentar, narrar um jogo de qualidade, ela quer um campeonato competitivo. Eu entendo que o Ceará e o Fortaleza, eles com o calendário nacional cheio, essa fórmula ela é muito boa para os dois clubes, mas eu não acho justo, eu acho que um campeonato, para ele ser justo, todos os participantes têm que ter chance de ser campeão e todos têm que ter chance de ser rebaixado. Então o Ceará e o Fortaleza entram em uma competição, né, a segunda fase, tranquilo, coloca os seus atletas para começar a pegar ritmo, e quando começa a esquentar, vão colocando os titulares, aí cria aquela rivalidade pelo título estadual, que é legal, que é bacana, mas aí não pode esquecer dos clubes menores. São Paulo, tá, deu um grande exemplo ao fortalecer os clubes pequenos, principalmente os clubes do interior, e chegou a ser campeão, né, o São Caetano, o Santo André, na Copa do Brasil, derrotando o Flamengo, porque abriu investimento, abriu competitividade, fortaleceu financeiramente os clubes através da televisão, e aqui no estado, infelizmente, nos últimos anos, o interior foi enfraquecido. Colocavam 15 mil pessoas em um jogo em Sobral, um jogo, o Guarani de Juazeiro e Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está perdendo isso. Essa competitividade, ela tem que existir, tem que ser discutida, na minha opinião, bem antes com a federação, com os demais clubes, com relação a esse regulamento, essa primeira fase cruel, ingrata, com todos, 7 partidas e o cara está desempregado. Qual o outro clube que vai contratar um jogador que está rebaixado com um mês? Né? Gera toda uma circunstância em volta deste contexto. Eu já fiz uma proposta ao Dr. Mauro Carmelo, eu quero estender aqui agora a Maria, de quando nós tivermos uma condição melhor, nós podemos fazer até um encontro online, hoje o sistema permite, mas também, quando possível, presencial, calor humano, olho no olho, para a gente debater o futebol cearense na busca de soluções para esta coletividade. Então, fica aqui o convite, Maria, para nós programarmos o Sindicato dos Atletas. Enquanto eu estiver como presidente, nós sempre vamos respeitar os clubes e as decisões democráticas, mas nós temos como função também colaborar, até pela própria experiência que eu tenho como atleta, como ex-atleta, fui campeão da Copa do Nordeste, tive a oportunidade de jogar em 5 países, joguei 5 campeonatos brasileiros da primeira divisão, tenho um certo conhecimento, para agregar valor. E nós nos fortalecemos, porque o Atlético Cearense, ele tem que chegar forte no campeonato da Série D, nessa chave difícil, ele tem que chegar forte para jogar contra o Ceará, contra o Fortaleza, contra o Ferroviário, ele tem que chegar forte, competitivo, e infelizmente, isso ocorrendo, a insegurança da primeira fase, que todos têm chance real de cair, e faz um transtorno e um medo enorme, imagino, para os presidentes participantes. E com relação a esta paralisação, tira toda a filosofia, todo o trabalho, interrompe, e a gente espera que o governo possa chamar para um debate. Acho que tivemos alguma queda aí. O secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, tenho conversado com o Dr. Mauro Carmelo, mas é necessário que os outros clubes também deem a cara, como filiados da federação, mostrem as suas dificuldades e que a gente possa juntos superar essa dificuldade, mas dentro de um contexto de respeito e de entendimento do que significa o futebol como um todo, conforme tu mesmo são de empregos diretos e indiretos, e a gente tem uma grande responsabilidade com relação a isso. Ao contrário do que muitos imaginam, mais de 82% dos atletas ganham até 2 salários mínimos, eles sobrevivem com esses valores, a grande maioria não tem um calendário anual. Maria faz um verdadeiro milagre em manter esses atletas o ano inteiro. Nós temos o Floresta, né, uma equipe também emergente, nós temos que resgatar o futebol do interior, né, o próprio Casa, o Guarani, resgatar o futebol de Sobral, que sempre teve muita força, e a gente vai fazer isso conversando, debatendo, discutindo e buscando ideias que não favoreçam uma minoria, sim que possa favorecer
se não 100%, que seria o ideal, mas a grande maioria, dentro de um contexto que a gente também não vai conseguir agradar todo mundo. Regis Melo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu iria falar sobre esse assunto, mas já me sinto totalmente contemplado com relação a essa questão de regulamento. E deixo só um último recado sobre esse assunto, para pensar em um campeonato cearense mais competitivo e mais justo também. O Campeonato Carioca hoje, para mim, é um exemplo. Contrataram a federação, depois de convencer aos clubes, contrataram uma consultoria. Essa consultoria fez um estudo, pensou num campeonato melhor e agora há praticamente uma fase de grupo, né, maior, mais extensa, depois uma semifinal e acaba, né? Eu acho que poderia ser algo feito aqui, pelo menos as equipes chamadas pequenas ou intermediárias ou emergentes, elas teriam mais partidas, que é o que eu acho que deve ser o principal ponto, né? Não deve haver privilégio para nenhum clube. Sobre, ainda voltando a essa questão da paralisação do futebol, tem um aspecto que eu acho pertinente, que eu queria tratar com vocês, Maria e Marcos, que é o seguinte: vocês falaram sobre a questão da contradição para somente o Campeonato Cearense e continua a Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Concordo 100%. Falaram com relação aos protocolos que são seguros. Concordo também 100%, acho que o futebol já provou que tem realmente uma segurança maior do que outras áreas. Agora, confesso a vocês, e vou justificar o meu ponto de vista, que sou a favor da paralisação total do futebol por um mês. Tanto o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e todo e qualquer campeonato aqui no Brasil. Mas isso era para ter acontecido quando pararam o Cearense. Parava-se, na minha opinião, 2 semanas, de tudo, treinamento, tudo, né? Parava-se. 2 semanas depois, voltava-se a treinar e com 10 dias ou 15 dias depois do início do treinamento, voltava-se à competição. Mas isso se toda a sociedade fizesse o tal do lockdown de verdade, não esse de mentira que a gente tem aqui no nosso estado, né? Por quê? E vou justificar. Para o próprio atleta jogando hoje, é muito, muito inseguro. Pela Covid? Não. Eu vou dar um exemplo. Se há uma partida de futebol, se atletas se chocam com a cabeça, se há uma convulsão, se um atleta hoje precisar de uma UTI em qualquer parte do Brasil e for ser atendido com urgência, ele vai ter dificuldade. Então eu temo pela vida desse atleta. Harris, pode não acontecer, mas e se acontecer? E se morrer alguém envolvido com o futebol por falta de UTI? Porque os leitos de UTI estão superlotados por causa da Covid e de outros problemas também que continuam a acontecer. E o futebol é um esporte de contato. Essa questão que eu estou trazendo, ela não é tão difícil assim de acontecer. Já tivemos alguns casos na história do futebol brasileiro, inclusive, né, de atleta precisar, até de atleta morrer em campo, como aconteceu com o zagueiro do São Caetano, Serginho, em 2003, 2004, se não me engano. Então, sou a favor da paralisação por isso. Agora, queria também conversar com vocês a respeito de uma pergunta que o Ricardo Silva fez, muito pertinente. Quem paga a conta? E trago a resposta também, quero saber a opinião de vocês. Primeiro, essa questão da coletividade, Marcos. É excelente o que vocês falaram, concordo plenamente. E quem paga essa conta? Eu trago soluções e quero saber a opinião de vocês. Primeira coisa que a Maria também citou já, isenções de impostos. Se você vai paralisar, se você vai tirar o meio de renda do clube, você tem que isentar o imposto. Esse órgão que parou, né, no caso o governo do estado. Incentivos fiscais também, ou incentivos como é dado a bancos, como é dado a outros segmentos, eu acho que poderiam também olhar para o futebol. Não é pagar o salário dos atletas, mas alguma ajuda aos clubes, eu acho que poderia ser pensado nesse sentido. Queria saber a opinião da Maria e do Marcos. Eu queria antecipar só uma entrada, para gentilmente permitir que a Maria possa fazer a sua colocação, mas eu, com todo o carinho, Regis, com todo o respeito, hipoteticamente eu vou fazer um questionamento, tá? Okay. E se esse decreto fechasse todas as rádios esportivas? Porque muitos cronistas, durante o decreto anterior,
tiveram suas dificuldades, porque eles trabalham com publicidade, vocês mais do que ninguém, vocês entendem. Mas fechar o futebol por um mês, enquanto os cronistas estão nas suas casas trabalhando e falando de futebol, fica fácil. Então vamos fechar as rádios todas também, e aí nós vamos ver o que é bom. Claro que eu estou fazendo apenas hipoteticamente uma ironia, sem perder o respeito por ti. Não, porque e não se preocupe, Marcos, você pode discordar sem problemas, não fique à vontade. E essa categoria fica pagando uma conta, o clube pagando essa conta. Então, se é para fechar, então fecha tudo. Vamos fazer todo um levantamento científico para nós voltarmos com certeza. Que certeza? Se a Alemanha agora própria, a primeira-ministra acabou dizendo que se equivocou a fazer o lockdown. Como se a Argentina faz o lockdown maior do mundo e tem um grande número por milhão de infectados e de mortes. Então, nós estamos ainda no meio da insegurança e das incertezas. Agora, no momento, não vai ser, na minha humilde opinião, a solução para os problemas que o Covid tem trazido para todos nós. Repito, com muito carinho, com muito hipoteticamente a ideia é que a gente avalie, e aí fica difícil, né? Quando é o futebol, quando é os outros, a coisa fica fácil, mas quando é dentro do nosso trabalho, a coisa modifica. Eu vou falar logo a primeira aqui sobre a paralisação total e as datas que você colocou, sobre voltar uma semana depois. E as isenções também, os nossos atletas, isso eu já tinha até pensado nessa história. Como nós não temos comunicação com o governo, aí fica mais difícil, né? Essa conversa. Como eu disse, o governo não sabe nem quem é o Atlético Cearense, que eu duvido muito que ele saiba. Talvez saiba agora porque foi para os jornais e não sei o quê. Mas eu vou falar uma coisa. Eu estou no meu 4º campeonato, apesar de estar só há 3 anos como presidente. No primeiro ano eu fui representando o Dr. Vanô, não assinava por ele, mas todas as providências de logísticas quem fez fui eu. Estreiei antes de estrear como presidente. Então, essa paralisação, mesmo que eu parasse de treinar durante 2 semanas, eu ainda ia ter muitos prejuízos, porque todas as passagens de atleta quem paga sou eu. Eu mando a passagem quando eles vêm e mando a passagem quando eles vão embora, tá certo? Eles saem daqui do clube com passagem comprada, e muitas vezes a gente deixa até no aeroporto, senão a gente manda de Uber. Esse deslocamento é caríssimo, né? Quase 90% dos meus atletas são alojados. Infelizmente, nós temos os atletas que moram na cidade e pessoas que trabalham na cidade. Eu digo na cidade porque eu moro aqui pertinho daqui do clube, aqui na Lagoa Redonda, então eu acho um refúgio aqui, eu falo cidade como se eu não morasse na própria cidade, né? Mas nós temos uma logística, né, de fornecedores e tudo. Fazer uma paralisação total, se fosse para ser realmente uma coisa com seriedade, né, eu talvez aderisse a isso e seguraria as pontas lá de manter 30 dias as pessoas trancadas no clube, mas e dando conta da alimentação delas. Mas não existe essa paralisação total. Ora, nós fomos fazer, eu fiz um protocolo ano passado, nós não tivemos um caso de Covid no clube. Esse ano, nós tivemos casos de Covid. E são pessoas que tiveram contato com outras pessoas de fora, nos jogos, porque nem sempre todas as pessoas dos jogos são testadas. Quem é que são testadas? Os atletas e a comissão técnica. Quem não é testado? O povo lá que trabalha no estádio, o povo que tá no hotel, onde os times ficam alojados. Então, a gente não pode garantir uma super proteção, assim como na vida real, nós não podemos garantir, na vida real que eu digo aqui fora, que a gente não vá na farmácia e não fique contaminado. Infelizmente, nós estamos em uma pandemia que nós nunca recebemos educação nem para viver em sociedade. Imagine para conviver numa pandemia. Desculpa aqui essa minha forma ríspida de falar, porque além de ter formação de pedagoga, eu também tenho especialização em saúde comunitária. E uma das coisas mais difíceis da gente lidar é quando você está dentro de uma epidemia, que é um negócio que você pode mapear e dar conta, uns ciclos.
E imagine uma pandemia que as pessoas não se aquietam nem um minuto, que vem de todos os lugares. Desculpa falar assim, mas teve uma micareta eleitoral que não diz, nenhum jornal reportava um caso de Covid. Só diziam que estavam as UPAs sendo esvaziadas, desmontaram o PV porque não tinha mais hospital de campanha sendo desmontado em plena pandemia, sem vacina. Vírus só se combate com vacina. Não existe outra saída, né? Não tem esse negócio o distanciamento é para você dar tempo às pessoas cuidarem de toda a população doente. Esse é o mote, né? Você fica em casa, aí daqui a pouco, pronto, o sistema de saúde colapsou, todo mundo fica em casa. Desocupa o sistema de saúde, vai para a rua, sabe que vai estar sujeito a nova contaminação. Por que nós temos tantas cepas novas hoje no Brasil? Porque nós não damos conta nem de fazer vacina, nem de deixar as pessoas em casa. O ano passado foi um ano eleitoral que as pessoas apoiavam as carreatas. Eu não vi decreto nenhum sendo colocado contra, só foi colocado no final da campanha política, né? Eu ia daqui para Juazeiro porque para deixar os meninos parados é um risco para eles, como atleta, né? Eu estou falando de atleta de alto rendimento. Deixar os meninos parados é um risco. Peguei e coloquei o time da segunda divisão pelo Crato para dar ritmo de trabalho a eles, pagando o salário de todo mundo para que eles tivessem calendário, já que nós não tínhamos. E eu ia daqui para Juazeiro, né, que eles estavam jogando no Crato, eu ficava hospedado em Juazeiro. Parecia que não existia vírus. De uma hora para outra, terminou a eleição, vamos de novo para o lockdown. Isso só nos mostra a nossa incapacidade de lidar com situações como é uma pandemia. Essa vacina que nós estamos recebendo agora, né, os idosos estão recebendo, aí depois os grupos, não vai fazer efeito da noite para o dia. E lá no Conselho Técnico eu falei, por que a gente não começa em março? Porque a gente tinha data para começar em março. Porque essa era uma hora de avaliar o que estava acontecendo de janeiro, fevereiro, das pancadinhas que vinha, porque não existe segunda onda. Inclusive eu disse isso. Não existe segunda onda, existe uma onda só. Uhum. E ninguém está falando sobre ela, né? É. Mas todo mundo ficou muito à vontade, todo mundo voltou às suas vidas normais. E aí, quando veio de novo, se gerou novas cepas, porque nós estamos num país tropical, com uma variedade muito grande de climas, de pessoas, de genéticas e tudo. O que aconteceu? Um enrijecimento do vírus, e nós estamos saindo novas cepas sem ninguém saber o que vai fazer. Ok. Nós não temos, só um pouquinho aqui, Regis, pois não. Só para você entender que, desculpa, até assim, porque assim, é um momento tão difícil pra gente, principalmente nos clubes, porque assim, ou tem clube ou não tem. Ou tem futebol ou não tem. Porque quando é para tratar dos assuntos, e Marcos, eu aceito a sua reunião, mas quando é para tratar dos assuntos de clubes pequenos, todo mundo tem prazo de ir embora. Vai para a reunião já, vou botar que eu tenho um compromisso. E que não bota as pessoas capazes lá para fazer essa discussão. Pessoas que entendam realmente de realidade social e a realidade financeira, não dos cofres que vão lá entrar o dinheiro, mas a realidade financeira para se manter de clube de futebol e manter com dignidade as pessoas que estão trabalhando no futebol. Ricardo Silva. Olha, são 16 horas agora e 4 minutos. Estamos no programa Tarde Esportiva aqui da sua Rádio Metropolitana em 1930. Hoje estamos com os nossos convidados, né? A presidente do Atlético Cearense, a Maria Vieira, que tem aí contribuído demais, né, com a nossa programação. E sem deixar por menos, Marcos Gaúcho, que tem também esse conhecimento extraordinário. E a gente, olha, vocês não querem saber como eu estou aqui no WhatsApp, as pessoas parabenizando o posicionamento de vocês, né, dos nossos entrevistados, e a gente fica muito feliz nessa tarde esportiva aqui da Rádio Metropolitana, em que o futebol cearense em si está parado, né, e eu, particularmente, Ricardo Silva, sou totalmente contra a paralisação do futebol. Eu acho que o futebol é
ainda aquilo que traz a alegria, traz a emoção, traz a felicidade, principalmente no isolamento social como este, em que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, que não existe isolamento, porque eu vejo aqui todas as ruas, quando eu venho para a emissora, as ruas lotadas, não tem isolamento. Então, que isolamento é esse que só funciona para futebol cearense? Eu sou rigorosamente contra, eu, Ricardo Silva. E aí, o futebol ele vai animar. Você ficar dentro de casa, sem ter um futebol para assistir, uma diversão, isso tem causado muitas doenças. Nós vamos sair daqui dessa pandemia, se não tivermos cuidados, com o legado das doenças doenças mentais, me enviei aqui a outra palavra, mas não consegui lembrar, doenças mentais, um bando de doentes mentais causados por esta pandemia através desse isolamento social. Ô Ricardo, deixa eu também dar a minha opinião, já dei até, né, inclusive, e primeiro também dizer que nós vivemos numa democracia. Eu sou totalmente a favor das opiniões divergentes. Eu não sou, porque assim, no Brasil, depois de uma certa polarização política, parece que não pode discordar. Continuo sendo seu amigo, você é uma pessoa muito querida, mesmo discordando de mim, assim como o Marcos também, não precisa nem pedir desculpas por discordar, né? Discordar faz parte. A Maria trouxe dados bem interessantes com relação à educação do nosso povo, com relação a tratar de saúde. Não estávamos realmente preparados para uma pandemia. O único ponto que eu coloco para todos que estão nos ouvindo agora é o seguinte: se morresse, que Deus o livre, mas se morresse um jogador de futebol por falta de atendimento na hora de um jogo, ele teve um choque no jogo. O Marcos até deu um exemplo, mas se fosse um radialista, é porque nós radialistas não temos o contato físico, né? Não trabalhamos dessa forma. Mas claro, se por outra necessidade, um problema do coração ou outro problema, precisássemos de uma UTI hoje, teríamos também dificuldade, né? Porque a nossa saúde está colapsada à beira de um caos. Então, só por esse detalhe, pensando nesse eventual problema, pensando primeiramente na vida, é que eu sou contra, mas concordo com o que você falou, Ricardo. O futebol ele tem uma utilidade inimaginável em termos de entretenimento, e o que Maria e Marcos também falaram, a questão econômica. Estão certíssimos os vossos argumentos. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo narrador esportivo Deroci Rodrigues, está ligado aqui, acompanhando o nosso programa, o Ari do Banco do Brasil também acompanhando, o Alberto Pinheiro que participa daqui a pouquinho do nosso programa, o Benê Lima já falei, Joaquim Sampaio já falei, os amigos que estão chegando. Bom, dentro ainda deste contexto, eu quero ouvir aí ainda do Marcos e da Maria. Um ano, já passou aí para o segundo ano dessa pandemia, e como é que tem sido a vida dos clubes? A gente viu aqui que o Calcaia essa semana dispensou 8 atletas. Não dá para manter atletas sem ter futebol. Os estádios fechados há um ano. Estádio não vai torcedor. Então, como tem se mantido os clubes para pagar a folha de pagamento? E eu digo isso, Maria, porque já fui diretor do Calcaia Esporte Clube, eu sei como é que funciona essa coisa. O jogador pede vale, o jogador pede dinheiro, o jogador não quer saber. Aparece uma dor no joelho, que é uma injeção, que é um remédio, alguma coisa, tudo. E a gente sabe como isso funciona. Então, como manter uma folha sem arrecadar e sem ter grandes patrocínios? Como manter atletas parados? Eu queria também a participação sua, Marcos e Maria, nessa questão também. Eu não tenho nem pode. Eu queria, por gentileza, Maria. Não, o Regis falou uma coisa interessante. Primeiro que é saudável quando a gente tem a liberdade e a confiança de discordar, né, respeitosamente. Isso faz parte da nossa democracia. E eu me sinto muito à vontade, porque eu sei quem são vocês, têm as opiniões, são vós. Eu acho que a gente cresce quando a gente diverge respeitosamente e encontra soluções. Mas, pontualmente, o fato do futebol ser um esporte de contato físico direto, é claro que ele coloca em risco, digamos assim, maior, uma necessidade, digamos assim, de um hospital em um momento que nós não temos leitos, né? Mas qualquer um de nós, mesmo mentalmente, mesmo
qualquer uma outra doença, estamos à mercê de uma necessidade e, infelizmente, por não termos há muito tempo, não é esse ano de pandemia, há muito tempo não temos uma rede de saúde compatível com as nossas necessidades, principalmente compatível com os impostos que nós pagamos. É legal a tua observação. A Maria vai falar muito melhor, porque essa conta é uma conta alta, administrativa, financeira, e ela tem já a condição suficiente nesses anos de nos esclarecer, e até é interessante saber o que ela está fazendo, como ela está conseguindo manter, né, os seus atletas, os seus funcionários dentro do contexto de gestão que ela tem. Marcos, obrigada. Então, olha, as pessoas podem discordar sim de mim, claro, só que eu vou continuar retrucando. Então, eu só falo das coisas quando eu tenho vivência para isso e quando eu tenho propriedade, né, para falar. Quando eu falo sobre o descomissionamento do campeonato, mandar todo... Não é assim, aí pessoal, terminou, vai embora. Não é assim, a gente tem que ter muita decência de trabalhar com seres humanos. Nós precisamos disso. Eu fui muito agraciada porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que é futebol. Então, a plena confiança do mantenedor, a única pessoa que mantém o clube hoje é o Ari, com o salário dele. Isso é feito a prestação de conta com ele todos os meses, né? Vai o provisionamento, vem o dinheiro, a gente paga as contas. Nós não temos, infelizmente, uma torcida constituída que nos ajude a manter o clube. Nós não temos apoio financeiro. Que nós temos hoje é um convênio com o Hospital Uniclinic, e nós temos hoje um convênio com um colégio que nos dá bolsa de estudo para os nossos atletas, porque nós queremos que eles terminem os estudos, né? Incentivar a quem quiser estudar, mesmo os profissionais. Quando a gente faz um contrato, a maioria dos nossos contratos são contratos longos, né? E mesmo que não tenha campeonatos em folha, o que é que a gente faz? Como nós fizemos ano passado, nós fomos para o Crato, bancando a folha. Nós fomos para o Tianguá, nós bancamos a folha da Série C esse ano. Aliás, nós bancamos todo o campeonato para o Tianguá. Porque tanto eu entendo que é um fortalecimento para o futebol cearense, quanto eu entendo que é um fortalecimento de dar rodagem mesmo àqueles atletas que precisam jogar, aqueles atletas que precisam estar na ativa, porque é muito difícil você contratar um jogador que está há um ano parado, né? Há 1 ano, 6 meses. Muitos deles sofreram lesões, muitos deles não têm condição de fazer tratamento nenhum. Então, discutir o futebol, ele é muito íntimo de cada clube, é muito próprio do que você acredita, né? Eu converso muito com o Ari, às vezes eu falo, Ari, olha, eu não vou manter isso. Ele fala assim, Maria, por exemplo, o ano passado, quando eu disse que eu ia mandar todo mundo para casa, ele disse, não tem um jeito de trancar todo mundo, não, e a gente ficar cuidando. Eu disse, meu amigo, eu estou lidando com um vírus que eu não sei o que é ainda. Eu não faria isso, nem que não fosse claro. Imagina que a nossa conta vai triplicar aqui. Mas nós não demitimos nenhum funcionário durante a pandemia e seguramos todos, né? E ainda terminamos o Campeonato Cearense em julho. Então, quando a gente fala de um assunto assim, é difícil até visualizar, porque é muito surreal para quem está fora do futebol, quem está fora de todo o dia a dia, né? E às vezes quando a gente retruca ou replica uma coisa que a gente acredita, as pessoas acham que é muita... mas não é assim que acontece, né? Mas porque toma por base os que são já conhecidos, que são grandes. E os times pequenos são difíceis. Se você entrevistar hoje o presidente do Crato, ou o presidente do Icasa, ou o presidente mesmo do Caucaia, que está aqui na região metropolitana e que está se preparando para uma série D do Nacional, eles vão dizer também as mesmas dificuldades que a gente passa. O Atlético, ele está mantendo todos os seus funcionários porque nós temos esse compromisso de a longo prazo, nós temos profissionais que precisam estar em vitrines importantes, né? Porque a gente se comprometeu com eles que cuidaríamos de uma carreira para ele, que a gente quer dar não um sentido de campeonato, mas um sentido de futuro para eles.
Então a gente mantém aqueles que nós podemos. É claro que se agravar ainda mais a situação, nós não vamos poder dar conta, porque é muito alto os custos realmente. E eu não posso abrir mão dessa conta, dessa história de manter um clube, né? E depois, ou então levar, para poder levar como que a gente diz? Além do que a gente pode, e depois ficar com conta alta demais para pagar, e daqui a pouco o Atlético não vai mais ser um clube, né? Só vai ser uma instituição que fechou por conta de falta de condições. Falando aqui sobre as UTIs, sobre as pessoas precisarem de atendimento, né, durante a pandemia. Como eu disse, eu já estou no 4º campeonato cearense, né, porque eu tive o início de uma Copa do Brasil, uma Série D, muitos campeonatos aí sub-17 e sub-20, mas graças a Deus que todas as cirurgias que nós tivemos até hoje foram eletivas, nenhuma de emergência. E a gente entrega o atleta à vida dele, né? Entrega ele de volta aos campos, passa pela fase de transição direitinho. Se precisar tratar 1 ano, a gente trata. Se precisar tratar o que for, a gente trata. Por quê? Porque a vida dele é jogar futebol. Então, o atleta precisou da cirurgia, ele não vai embora até ele passar pela transição, né? Passar por todo o tratamento, a transição e estar se mantendo para poder jogar futebol. Durante o campeonato cearense, desses 4 campeonatos que eu passei, nunca nós tivemos uma gravidade dessa. O atleta precisar ir para o hospital e precisar de um centro cirúrgico, graças a Deus, e nem de uma UTI. Já teve atleta que se machucou feio, né, e foi sim para o hospital, mas não nesse sentido de precisar de um centro cirúrgico. Graças a Deus, nesses 4 anos no Campeonato Cearense, pelo menos com nossos jogos nunca aconteceu. A gente paga uma ambulância, porque a ambulância também é por nossa conta do jogo, que deveria ser mantida pelo Estado e município, pelo menos para dar suporte, né, a um evento esportivo. Essas ambulâncias, elas têm já na obrigação de ter uma UTI móvel, né? E as pessoas com quem a gente aluga a ambulância, eles têm essa responsabilidade de dar todos esses primeiros apoios. E no futebol, seja no futebol no Campeonato Cearense na pandemia ou não, nós estamos sim expostos a esse risco, né? Nós estamos expostos a esse risco. Todos os dias os atletas sofrem pelo mundo todo situações de confronto, de entradas mais fortes, às vezes até maldosas, e é um esporte de contato, como o Marcos disse, né? Eu não vou me negar a isso, dizer não vai acontecer, porque se Deus quiser, Deus vai ajudar. Claro que Deus está nos ajudando todos os dias, mas nós sabemos da nossa responsabilidade. Estamos falando de, nesse momento, lutar pela vida dos atletas, mas não só a vida deles, mas da vida deles com dignidade. O Marcos ajudou muitos atletas que eu lembro que tem as postagens, eu recebo, porque sempre converso com ele no WhatsApp. Os atletas que não têm condição de comprar alimentação no tempo da paralisação passada. Até mesmo a arbitragem eles ajudaram. Porque vocês nem imaginam que os árbitros, quando não tem campeonato, tem deles que não tem de onde tirar nenhum dinheiro. Então, o que eu estou tentando fazer no futebol é a minha parte e olhando de forma holística para todas as pessoas que estão envolvidas no futebol. Não é só o meu escudo que é importante. É claro que o escudo do Atlético nós criamos com muito amor, com muito carinho, e eu carrego ele sempre no meu peito com muito orgulho. Dificilmente vocês me veriam com uma roupa normal na rua, sei lá. Eu sempre estou vestida com o uniforme do Atlético, porque eu me sinto parte daquilo tudo, né? Quando eu estou lá, eu estou em comunhão com eles. E fora também. Então, nós sempre buscamos o melhor, estudamos o melhor, temos essa dificuldade, né, de logística. Como eu disse no início, para nós, para o futebol, eu nunca conheci um plano de saúde feito e discutido com a Secretaria de Saúde do Estado, nem município. Eu sou especialista em saúde comunitária.
pela Escola de Saúde Pública do Ceará. E eu sempre trabalhei com problemas comunitários e sempre estávamos ligados aos municípios, né, nessa construção, mas no futebol parece que é uma coisa à parte, só é clube, não existe ninguém de fora, não existe um olhar de fora. Eu trabalhei nós estamos numa empresa que dava suporte e consultoria à SDA, que era a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e tinha muitas outras pessoas olhando para os municípios e fazendo projetos, né, a nível federal. Mas o futebol é fechado, não existe nada que promova o futebol, né, que dê suporte ao futebol. Então, eu acho assim, se eu tenho que pensar que a paralisação do futebol, e eu concordo com você, se fosse no caso de parar todo mundo, que parasse todo mundo, mas sim é sim, não é não. Isso. Se é para parar todo mundo, para todo mundo. Se é para ficar uns e outros, então, se nós estamos em condição hoje de campeonato, deveríamos estar em campeonato. Porque assim como vai faltar UTI para o Ferroviário, aliás, para o Caucaia, para o Atlético, o Pacajus, pode faltar também para o Fortaleza, para o Ferroviário e para o Fortaleza, que estão jogando as divisões nacionais. Perfeito. Então, nós temos realmente que lutar. Olha, se um dia eu estiver em outro segmento de trabalho e se vocês tiverem oportunidade de me entrevistar, eu vou estar lutando pelo segmento que eu abracei. Com todo o meu conhecimento, umas minhas madrugadas que eu estudo muito, inclusive sobre futebol, porque eu não sou gestora de futebol, então eu tenho que estudar muito, muito mesmo. E eu sempre defenderei esse segmento. O futebol, ele precisa ser levantado, as bandeiras de proteção e de manutenção dele, porque eu nunca recebi nenhum convite de nenhum dos meus amigos e irmãos de clube para a gente pensar essas formas durante... Inclusive, hoje eu recebi aqui um telefonema de um rapaz que ele é de um certo clube e disse: olha, Maria, parece que eu estou com Covid. Eu digo: pois conte comigo aqui, ainda bem que ele foi fazer o exame e tudo certinho, mas qualquer coisa você me chama. Porque, assim, até nisso, de fora as pessoas sentem segurança porque sabem que nós estamos falando a verdade, né? Na hora que não dá para fazer, eu falo: olha, não dá para fazer, a gente tem que jogar limpo. Acho que está faltando no futebol, não é só dentro de campo não, é fora também, o fair play. Porque na hora que todo mundo que gosta de futebol começar a jogar limpo e começar a falar claramente, eu acho que nós vamos conseguir grandes resultados. E onde todos tenham o sonho de realmente chegar ao objetivo do campeonato, que é ser campeão. Muito bem, o Pedro Breno tem aí uma participação, mas antes do Pedro, deixa eu mandar aqui o Jorge Bruno do Portal Show de Esporte, manda um abraço para você, Maria. O Ari do Banco do Brasil também manda um abraço para você, está acompanhando a programação. O Derossi Rodrigues, também é narrador esportivo, já passou por aqui com nossa programação também. Deixa um abraço para você, Maria. Você é uma guerreira mesmo, viu? Muito obrigada. Ô Pedro Breno, por favor. Eu conheço eles, viu? Por isso que estou mandando abraço. Obrigada, viu? Abraço, pelos abraços. Pedro. Ricardo, eu queria fazer a pergunta direcionada, uma para a senhora Maria e outra diretamente para o Marcos. São perguntas diferentes, mas que a ideia é a mesma e seguindo o mesmo linha de raciocínio que a gente está tendo nesse momento. Para a senhora Maria, eu queria saber o seguinte: quanto a esse momento, né, as dificuldades financeiras que os clubes têm tido, muitas pessoas estão dizendo o seguinte: bem, se não tem torcida, não teria por que continuar os jogos. Mas a gente que trabalha tanto na imprensa quanto a senhora que trabalha na presidência de um clube sabe que tem outros fatores, todos que envolvem uma partida de futebol e que podem gerar essa renda necessária para manter toda a cadeia, né, e toda a estrutura de um clube. Então, se a senhora puder detalhar de melhor forma como que tem sido a capitalização desses valores dos rendimentos do clube, mesmo com o futebol acontecendo sem torcida, nesse último ano, principalmente, né, de 2020 para 2021, se você puder detalhar para a gente como que foi essa adaptação com a pandemia e como o clube trabalhou para conseguir trazer essas rendas para dentro, né, do clube. E para o seu Max, eu queria saber como que está o contato dele com os atletas, como que, no caso, o sindicato tem recebido feedback desses atletas do momento, né? A gente sabe que é um momento bem difícil, onde temos competições paradas, alguns clubes
se mantêm jogando, outros não, e como que esses atletas têm chegado até o sindicato, quais são as demandas que eles têm trazido para o sindicato nesse momento de pandemia. Nós temos uma linha direta com eles, né, pela facilidade hoje dos grupos de WhatsApp, e nós temos 3 grupos, nós temos uns 300 atletas, 350 atletas de todas as divisões. Nós temos um outro grupo dos capitães, né, das lideranças, e nós temos um grupo do futebol hoje, que é o atleta que está sem clube, que ele treina. Evidentemente o nosso projeto está parado devido à pandemia, por nós temos condições de fazer um protocolo como exige, né, para eles estarem treinando, e é mais adequado que eles, mesmo sem clube hoje, eles se cuidem, que eles possam ir para a academia e ter o cuidado necessário para chegar em um clube numa condição razoável fisicamente. E esses grupos a gente discute coisas diversas, né? Nós temos os capitães, que tratam de direito de arena, de transmissão, trata do Covid, da segurança, da insegurança, dos cuidados, dos direitos e deveres, do que eles representam, para filtrar o que a gente conversa para colocar nos grupos deles. Então a gente interage bastante nesse sentido. No grupo dos atletas de segunda divisão, de terceira divisão, de Fares Lopes, nós temos sim, muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, ontem eu abri uma lista de cesta básica, nós temos já 63 inscritos, são 63 famílias, e normalmente chega a 80, e a nossa cesta básica é uma cesta de 18 quilos, uma boa cesta básica, né? Nós tivemos ocasião pontuais de dificuldade com pagamento de remédio, né? Temos o atleta Lucas Lobo, que veio do Piauí, se não me engano, com uma lesão no joelho. Damos para ele a fisioterapia, pagamos a energia elétrica dele. Tem um probleminha de conexão com o Marcos. Desculpa. Vamos lá, agora melhorou, Marcos. E hoje quem paga o sindicato são os atletas do Ceará e do Fortaleza, e aqueles que disputam competições nacionais. O campeonato, o direito de arena de 2020, nós fizemos o pagamento em 100% para os atletas, não descontamos nenhuma taxa, justamente por entender que tudo ajuda, tudo colabora neste momento de pandemia, e os atletas, né, com as suas lideranças no Ferroviário, no Fortaleza, no Ceará, que colaboram com o sindicato, eles acompanham as nossas ações sociais, elogiam e participam, e nos motivam a continuar. Então, com a paralisação, nós chegamos à conclusão que seria necessário dar continuidade. Na semana que vem estaremos efetivando as entregas no sindicato. O atleta faz o seu requerimento no WhatsApp, no grupo, na lista numérica, e ele vai ao sindicato, assina, ele preenche a sua ficha de filiação, ele vai ao sindicato, ele assina o recebimento da cesta, e é um paliativo, é uma maneira de ajudar. Para que vocês tenham uma ideia, nós já demos mais de 15 toneladas de alimento, uma despesa de quase 100 mil reais, Maria, de transferência, essas ajudas pontuais, tudo registrado, porque a transferência é feita direto para a empresa. Então, se nós comprarmos 80 cestas básicas, estamos falando de 7 mil reais, 6 mil reais, né, todo mês, fora os outros apoios. E é um dinheiro que nós estávamos guardando para fazer uma sala de fisioterapia, os atletas sem clube, ou algum atleta que não tem onde se recuperar. Mas o momento, ele é de humano, é de humanidade, não é de pedra. A gente não pode estar se preocupando hoje com uma sala. A gente tem que se preocupar em manter vivo e manter alimentado, né, os nossos atletas, e manter com esperança que eles possam estar prontos a vestir a camisa de todos os clubes que forem possíveis, de acordo com a demanda e com a qualidade deles. Muito bem. Maria? Olha, como eu tinha colocado antes, né, eu não tenho uma renda no clube, eu não tenho como ter essa renda no clube. Toda a renda todo o dinheiro que nós temos, ele vem do salário do Ari. O Ari, ele é um projeto que ele não abre mão, né? Muitas vezes eu fico revendo algumas coisas, né? Por entender que daqui a pouco
ele já está começando a descomissionar a carreira dele, e aí eu não posso só depender do clube. Até o momento o Atlético ainda não é financeiramente sustentável, justamente por isso, porque a gente não tem esses patrocínios. Existe um preconceito muito grande em torno do clube pertencer à Maria, né? Então as pessoas sempre acham, é clube de empresário, não precisa de ajuda. Só que as pessoas não imaginam os malabarismos que a gente faz para poder manter isso tudo e manter com dignidade, né? E dar dignidade ao trabalho. Eu acho tão engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, Maria, esses atletas aqui do Atlético, eles são muito mal acostumados, porque vocês dão muitas coisas na mão. E aí eu fico assim, eu olho até estarrecida, porque é o mínimo que se pode fazer para um atleta tentar chegar ao 100% dele. E claro, que a gente investe no atleta e quando eu vejo que ele não quer nada mesmo, aí eu deixo ele para lá. Mas, enquanto ele quiser crescer, evoluir, a primeira coisa que eu faço é tirar o passaporte dele. Porque eu sei que se ele tem um sonho, ele quer ir mais adiante. Em todas as despesas, medicação, alimentação, transporte, moradia, toda por nossa conta. É claro que isso é uma conta que é muito alta e aí eu tenho que ficar exclusivamente para esse trabalho. Eu faço isso a minha vida todos os dias e a gente não pode sair assim um tantinho, assim, dar um espirro fora do orçamento, porque senão vai prejudicar minhas contas mensais. Mas nós estamos tentando manter todos os atletas que pudermos diante desse cenário caótico, mas ainda dentro desse orçamento que o ARI ainda nos permite, né? Daqui a pouco pode ser que o Atlético precise realmente rebaixar aí algumas coisas, alguns atendimentos, porque na verdade o atleta hoje do Atlético ele recebe 5 refeições diárias, ele recebe toda a atenção que ele precisa, né? Ontem mesmo a gente estava com um psicólogo conversando com ele, porque, como você bem colocou, a sanidade mental é uma coisa muito importante. E aí vocês não têm ideia do que um atleta passa quando ele começa a entrar em depressão. Muito porque ninguém coloca as estatísticas, né, reais, mas atletas deprimidos é uma coisa muito triste e muito difícil de tratar. Então, enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo as prevenções. E eu concordo que o futebol, como você foi falado aqui, é um entretenimento que, nesse momento, nos ajuda. Está em casa, você não imagina a felicidade que a gente vê um jogo na televisão hoje, que não pode ir ao estádio. Realmente causou uma baixa estima muito grande, né? Uma baixa autoestima muito grande. Quando as pessoas deixaram de ir para o estádio, aí a gente diz assim, mas jogar com portões fechados é um absurdo. Hoje a gente só quer jogar, não interessa se os portões estão fechados, a gente sabe verdade. Que vai chegar lá nas pessoas que querem assistir. Eu fui uma das pessoas que fiz um pronunciamento no Facebook mesmo, sobre os profissionais de rádio, que eles são desprotegidos e eles não são colocados como grupo prioritário, principalmente que eles estão ali tentando e nem entra na logística do clube, nem entra na logística da federação e nem entra na logística de ninguém. Então, o que é que ganha um comunicador? Ele tinha que pelo menos estar protegido. Por isso, de novo, eu volto ao Estado. É dever do Estado proteger seus cidadãos. Se eles não fizeram logística em um ano, o problema não é nosso, é deles. Muito bem. Eu não estou falando aí como futebol, estou falando como cidadão que nós estamos inseridos dentro de uma contagem de pessoas que moram em uma determinada região desse estado. Então, nós tivemos um ano para criar um comitê de crise e eu nunca vi esse comitê de crise sendo criado, a não ser que bote os guardinhas ali na saída da rua, que vai causar um engarrafamento, não existe um panfleto, não existe uma máscara, não existe um insumo, apenas para parar os carros e causar uma aglomeração ali naquela pista de noite, causando insegurança, porque a gente pode estar sujeito ali a um arrastão. Então, eu acho, desculpa dizer dessa forma, mas é porque eu estou muito cansada de ficar ouvindo as desculpas, porque quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente dá uma ruma de desculpa. E pensa numa coisa que é criativa, é uma mente humana, quando a gente quer dar desculpa, né? É verdade, Maria. Eu não polarizo a política, só quero dizer isso. Eu não sou partidária, mas eu sou altamente política, cresci para isso, estudei políticas sociais, inclusive, porque eu sou viciada mesmo em estudar, gosto muito do conhecimento, e
eu acho que nós estamos falando pouco do que interessa nesse estado. Muito bem. Maria, olha, eu vou a mais uma pergunta do Regis Melo para a gente concluir aqui com a participação de vocês, mas trago uma boa notícia, já vejo aqui no jornal, Campeonato Cearense deve ser incluso em retomada de atividades do estado. O aval depende do governo. Só depende dele. Vamos todos para cima do governo. Seu Camilo, preste atenção ao serviço. Cabra da peste. É isso aí. Regis Melo. A pergunta vai para os dois, Ricardo. Para a Maria, e um pouquinho diferente, mas com o mesmo assunto, para também o grande Marcos Gaúcho. Maria, a gente sabe, quem milita no futebol, que um grande meio de receita hoje é venda de atletas, né? Atletas jovens, trabalhados na base, com um contrato, né? Com um contrato com o clube, né? E o clube ter essa oportunidade de vender esses atletas. Há também o mecanismo de solidariedade. Às vezes o atleta não se destaca agora, mas quando se destacar depois, o clube formador ganha também uma porcentagem. Então a pergunta para você é a seguinte: qual o trabalho que o Atlético tem feito pensando a médio e longo prazo em vendas de atletas, em conseguir receitas através desse mecanismo? E para o Marcos Gaúcho é o seguinte: há muitos atletas no seu sindicato que você atende nessa faixa etária de idade, 20, 21, 22, 23 anos, que estoura a idade para a base e que não tem uma perspectiva grande, não tem muitas oportunidades, digamos assim, no profissional. Você, enquanto presidente do sindicato, tem esse perfil de jogador, e o que você tem feito para ajudar esse perfil? Nós temos, sim, as faixas etárias, né? Inclusive, nós já tínhamos uma programação para conversar também com a base dos clubes, né? Para preparar o atleta enquanto seus direitos e deveres, as suas responsabilidades. Interrompido, né, há um ano pela pandemia, um dos nossos projetos, para a gente também conversar com esses meninos e fazer com que eles entendam, né, a responsabilidade que é ser, na essência, um atleta de futebol profissional, respeitando tudo que envolve o futebol, a imprensa, o torcedor, o adversário, os seus companheiros, né, tudo que envolve os funcionários do clube, a presidente. E a gente estava já com o planejamento, foi interrompido, e a gente pretende em breve voltar e poder efetivar esse nosso projeto. Os atletas de todas as faixas etárias, eles precisam entender também do futebol fora das quatro linhas. Nós temos uma grande dificuldade, e isso eu falo para eles em qualquer clube, quando a gente vai visitar. Já tivemos a oportunidade de ir no Atlético em algumas ocasiões, sempre fomos muito bem atendidos. O atleta, ele precisa entender o seu conceito, a sua essência. Ele faz coisas incríveis muitas vezes dentro de campo, de um esporte passional que move, né, corações e sentimentos. E ele, às vezes, em 20 segundos, uma bola viajando, ele domina essa bola, ele já está vendo o companheiro passando, ele já coloca o seu companheiro em condição de fazer um gol. Às vezes ele vem 3 jogadores, a bola dele, ele consegue sair, dar um passe. Eles fazem umas coisas muito maravilhosas, então, em um espaço tão curto de tempo, que nos apaixona, né? Mas quando coloca o pé para fora de campo, parece que a dificuldade ela transcende. Às vezes tem atletas que não conseguem abrir uma conta no banco, tem atleta que não consegue ir sozinho ao hospital, ir sozinho a algum aeroporto, fazer o seu check-in. Então a gente precisa trabalhar para que eles possam ser atletas dentro de campo, e nós fizemos um curso de capacitação denominado Super Atleta, mas com a analogia de supera atleta, porque a gente quer que ele se supere e que ele seja super também dentro de campo e fora de campo. Então nós já tivemos, em 3 anos consecutivos, certificamos mais de 300 atletas e ex-atletas. A gente acredita que é uma função também do sindicato fazer com que eles entendam que o conhecimento vai fazer com que eles, que estão em um clube, que ganham um certo valor financeiro, eles possam administrar esse valor. Aquele que não ganha o esperado, que ele possa também administrar um valor menor. E aquele que está desempregado, então, esse é que precisa entender de empreendedorismo, entender da vida pós-futebol, fora do futebol, para que ele possa sustentar a sua família. E a gente tem, dentro do contexto de visita no sindicato e no próprio grupo, chamado a atenção para essa realidade. Que a realidade é cruel.
Eles não podem, tem muitos atletas que ficam iludidos. Um atleta de futebol profissional, eu falo isso para eles com todo respeito, ele não pode ficar 1 ano sem um clube. Que atleta é esse que ele não joga a primeira divisão do Cearense, ele não joga a Fares Lopes, ele não joga a segunda divisão e ele não joga a terceira divisão? Eu acho que ele tem que se questionar, ele tem que buscar outros caminhos, porque se ele fosse um atleta que chamasse atenção por sua qualidade técnica, física e profissional, ele não ficaria 1 ano sem trabalho. Então não é fácil lidar com a emoção, com a ilusão que ele cria nele próprio, da família, e a gente, assim como a Maria, a gente fala a verdade nua e crua, que é melhor uma fala dura com o intuito de ajudar do que uma mentira, né, afagar e alimentar uma ilusão. Mas o trabalho é diário, a gente tem tido o cuidado de trabalhar também nesta linha, para que eles possam entender a essência da profissão. É uma profissão muito difícil, a grande maioria não tem calendário, tem muitos atletas profissionais que jogam futebol amador, e é inconcebível para mim um atleta de futebol ter que complementar sua renda no final de semana jogando no subúrbio. Isso não existe, isso não pode existir, mas infelizmente é uma necessidade. O rapaz ganha mais R$200, mais R$300, já ajuda lá, e não estamos aqui julgando, mas estamos aqui declarando, né, que ele possa ter o cuidado para ele poder administrar sua carreira até onde for possível. Ele tem que identificar. Eu, por exemplo, eu joguei até os 35 anos de idade, eu encerrei a minha carreira nos Estados Unidos. Eu fiz um bom pé de meia, tenho alguns imóveis no Rio Grande do Sul, eu tenho uma situação com a minha mãe, que eu tenho alguns dividendos, que é uma pousadinha na praia com ela lá a 100 quilômetros de Porto Alegre. Mas aos 35 anos de idade eu fui convidado para jogar o futebol carioca, o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, e eu disse não. Falei uma frase, Maria, que eu estava preparado há muito tempo. Eu falei assim: vou parar antes que me parem. E eu tive o cuidado, a preparação para realmente dizer não para um campeonato carioca. Quem não queria jogar contra o Flamengo, Fluminense, Vasco, né, no Maracanã, no São Januário? Mas eu não quis, porque eu tive a consciência de que fui até onde eu pude, fui onde o meu físico aguentou, fui onde a minha mente aguentou, a minha motivação aguentou. Eu não poderia ir para um clube onde eu não estaria 100% apto a me dedicar, como eu sempre fiz pelos clubes que eu passei. Então hoje eu passo essa experiência para eles, tento identificar, e a gente tem conversas fantásticas onde eles entendem a nossa preocupação, e também os ex-atletas recentes, né, que alguns deles estão pelo meio do caminho. A gente precisa fazer com que eles se capacitem, entender que se eles tiverem qualidade, capacidade para viver no futebol em alguma outra função, maravilha, mas fora do futebol tem vida e existe, acima de tudo, uma grande necessidade de subsistência para eles e para as próprias famílias. Muito bem. Maria, para a gente concluir? Certo. Muito bom, viu, Marcos? Eu acho que sem conhecimento nós não vamos a lugar nenhum, né? As formações que eu vejo lá no sindicato, eu só nunca tive tempo de fazer, mas eu anseio ainda fazer algumas por lá. Acho muito bacana mesmo. Porque, respondendo aqui a pergunta, né, que colocou qual é o trabalho para a negociação de atletas, né? Nós temos, paralelo ao trabalho do Atlético, que eu não me envolvo desse trabalho, que é o Águia Futebol, que é uma agência que tem uma agência que cuida da carreira de atletas, né? E aqueles atletas em evidência, eles vão sendo captados para essa agência para poder ser colocados em vitrines. Como o Marco disse, qual é o termômetro do atleta? É você jogar e saber quem está interessado em você. Se você joga um ano todinho, ninguém ligou perguntando pelo atleta, é porque tem algo muito difícil, muito incerto ali, né? Tá ocorrendo alguma coisa. Você não está conseguindo chamar a atenção do seu jogo. Quando eu disse que nós consumimos futebol, tem pessoas que consomem futebol, é justamente esse mercado, não só o mercado que vende camisa, que vende isso e aquilo, mas que vende os jogos. Hoje já tem streams aí, as pessoas vendendo jogos, já tem os investidores. Então, o que é que a gente faz? Os atletas que são mais promissores, que são os promissores? Aqueles que conseguem performar mais, que conseguem entender isso que o Marcos falou. Eu sou atleta ou eu apenas sou jogador? Porque o jogador, eu falo para eles, olha, o jogador é só 90 minutos. Você só é 90 minutos jogador, depois você já tem imediatamente que ser atleta. Você tem que se alimentar bem, fazer recovery, fazer
fazer uma boa noite de sono, ter um bom descanso. Quando se apresentar para um treino regenerativo, né? Não faltar os treinos. Então, no Atlético a gente cobra isso realmente. E vender atletas não é uma coisa assim bem fácil, não, né? As pessoas dizem, vai vender o atleta, não sei o quê. Ei, meu filho, é tão difícil porque você depende do material mais importante dessa venda, que é o próprio atleta. Eu cheguei no clube uma vez, eu me destaquei daqui para ir lá, não sei para onde, cheguei lá, o atleta disse assim, eu não quero ficar aqui nesse clube, não. Eu prefiro jogar a terceira divisão lá no Ceará do que jogar a segunda aqui no Brasileiro. Dá para entender um negócio desse? Uhum. Eu disse, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você voltar, você não vai jogar nem bila. Porque não é possível que você não entenda o investimento que está sendo feito em você. Não, mas é porque eu não estou nem jogando, não sou nem relacionado. Eu digo, cara, tu tá no clube de segunda divisão, sendo treinado, sendo alimentado, sendo acolhido. Tu acha que é o quê? Né? Tu acha que não é nada. Então, assim, nem saber receber às vezes, o atleta não sabe. Né? Verdade. E o Marcos falou, tem que ter essa história de estar sempre ali formando, para eles entenderem, como o Marcos disse, ele tem uma inteligência espacial impressionante, mas nós temos que desenvolver essas outras inteligências e competências fora do campo, que é justamente essa autonomia de gerir a própria vida, né? Eles entenderem, olha, se eu não fizer isso aqui certo, eu vou ficar sem trabalho. Porque o atleta que é profissional e ele vai jogar subúrbio, ele sabe que ele corre o risco de se machucar lá no subúrbio e o clube não saber, aliás, saber exatamente que ele se machucou no subúrbio e ele pode encerrar a carreira dele ali. Então, é muito difícil trabalhar com futebol enquanto olhar, né, o dia a dia, e é difícil trabalhar com futebol porque quem está de fora não imagina como é essa engrenagem do dia a dia, o quanto é difícil. Então as coisas demoram a chegar para a gente, né? Ainda, eu vou falar aqui uma coisa, mas pelo amor de Deus, os ouvidos que estão me escutando, escutem com um coração cheio de carinho. Ainda tem na vida desses atletas os pseudos empresários, que dizem que vão fazer um monte de coisa para os meninos, iludem, muitas vezes querem tirar os meninos do clube, só que lá do Atlético é difícil eles tirarem, porque eles têm contrato, e isso é tudo regulamentado, tudo certinho. Só que o menino passa a ter uma postura diferente, e ali ele já começa a entrar numa carreira em degradação. Outro dia, Maria me libera, eu não libero nada, meu filho. Tanto de investimento que eu já fiz em você acha que eu vou deixar você sair por aí livre só porque o empresário quer que eu libere? Vou fazer isso não. Porque eu não, assim como eu dou dignidade ao trabalho, eu espero que tenha respeito para com o meu clube, né? Meu, porque eu estou presidente, em maio do ano que vem eu já termino o mandato. Mas, enquanto eu estiver lá, eu vou lutar para que tenha um futebol com dignidade, um futebol onde a gente consiga incluir as pessoas com responsabilidade e, acima de tudo, lutar para que as pessoas compreendam que os campeonatos, que os treinamentos, eles são parte ativa da vida esportiva de um atleta. O atleta sem treinamento, ele murcha a vocação dele, a espiritualidade dele, enquanto que ele acredita, a autoestima dele. Tem atletas só completando renda. Então, esses caras eles não vão jogar mais. Não vai ter clube para ele daqui a pouco. Hoje, nós jogamos numa intensidade muito alta. Então, quem não se dedicar e se devotar a isso, infelizmente, vai ficar fora do mercado. Esses meninos que estouram a idade, que vocês perguntaram para o Marcos, mas eu vou aproveitar e falar, foi justamente a terceira divisão que nós jogamos com eles, com os meninos do Sub-20 e com os meninos que estão estourando a idade, para ver se eles conseguem dar o salto profissional. Porque ainda tem isso. O menino, às vezes, é brilhante com 17 anos, mas quando chega ao profissional, ele não consegue realmente fazer essa performance de transposição, né, de um lugar para outro, e acabam tendo sendo um fiasco a carreira deles. Muito bem, Maria. Para a gente concluir, eu vou ter só umas considerações aqui, já o Regis Melo também faz as suas. Deixa eu fazer o seguinte. Sou fã da Maria Vieira, essa mulher inteligente, amiga da imprensa esportiva. Quem diz é Alano Maia, nosso presidente da PCDE, que está em casa se recuperando e acompanhando.
Ele também manda um abraço ao Marcos Gaúcho, nossa gratidão ao Marcos Gaúcho, ele sabe por quê, né? Sempre foi parceiro da PCDEC e a Cefes. O Alano Maia. Benê Lima diz assim: vamos lançar a Maria Vieira, presidente da FCF. Eu já apoio desde então. Não, eu não gosto disso aí não. Diga a ele que eu não aceito isso aí. Eu vou logo cortando. O Eudes Albuquerque está em casa e parabeniza também. O Doraci Rodrigues quer saber onde tem camisa do Atlético Cearense, se tem alguma loja virtual, alguma coisa para adquirir material. Enfim, eu quero já aproveitar. Regis Melo, as suas considerações finais para com o Marcos e a Maria, por favor. Pronto, eu quero primeiramente mandar um abraço a quem está nos escutando, em especial ao presidente Alano Maia, né? Uma pronta recuperação para o nosso presidente da PCDEC. Também o meu amigo comentarista, radialista Daniel Silvio, ele que é comentarista, escritor, ele mesmo. Ele conhece também, Maria. Tá mandando aqui um abraço para você e está nos escutando. E Maria, eu quero, Maria e Marcos, parabenizar os dois pelo trabalho que vocês fazem. Eu não conheço em detalhes, mas eu conheço de uma forma geral e é louvável. E não é uma palavra só minha, é uma palavra geral da competência de vocês dois nas respectivas atividades. E para você, Maria, de forma especial, eu quero mandar um beijo para o seu coração fora da caixa, como diz, né? Que é a sua filha, a Mariana. A Mariana, ela foi minha aluna por 2 anos, uma menina maravilhosa, uma menina pela qual eu tenho um carinho enorme. Então mande um beijo, um abraço em meu nome. Toda psicóloga, viu? Já tá na universidade. Ó, coisa boa, já universitária, né? Que bom. Um abraço a você, Maria, a Marcos, e obrigado pela entrevista. Pedro. Cadê o Pedro? Tá aqui? Pedro tá conosco? Acho que tá aula virtual. Acho que o Pedro saiu. Bom, Maria, em nome da Rádio Metropolitana e todos nós aqui do programa Tarde Esportivo, não só a você, Maria, que era uma entrevista que a gente tinha preparado aí 1 hora de entrevista, mas não tem como não deixar de ouvir a Maria, ouvir o Marcos e trazer aqui a realidade do nosso futebol. Já que traz hoje essa matéria aqui, agora há pouco, do Diário do Nordeste, né, que o Campeonato Cearense deve ser incluso em retomada de atividades do Estado, eu já conclamo aqui a todos os clubes a pressionarem também, não só o governo do Estado, mas a federação a partir de agora. Doutor Mauro, preste atenção no serviço, porque os clubes estão parados, é prejuízo para o nosso futebol. Mas já fica aqui a nossa grita com relação a isso. Quero dizer a você, Maria, foi um prazer recebê-la aqui hoje na nossa programação, enriqueceu demais. A você, Marcos, da mesma forma. Estamos aqui com a nossa programação, o nosso programa e o nosso portal Show de Esportes à disposição do Atlético Cearense, do Sindicato dos Atletas do Estado do Ceará. Sempre que tiver qualquer atividade, pode nos procurar. Vamos estar sempre aqui à disposição para ouvir vocês, dirigentes, que faz a coisa acontecer, que representam bem o nosso futebol, que usa do tempo de vocês, do carinho de vocês, a disposição para tentar levar a alegria, tá certo? A diversão através da prática esportiva. Muito obrigado a vocês. Deixo aqui à disposição para as considerações finais da Maria e do Marcos. Quem vai primeiro? Maria. Quero mandar um beijo pro Daniel. Daniel, eu estive com ele há pouco tempo, né? Ele que é um grande comentarista, um escritor. Estou esperando meu livro, Daniel. Só que eu já tenho ele em e-book, maravilhoso seu livro, Daniel Silvio. Quero expressar também toda a gratidão às pessoas que nos escutam, que amam o futebol. Por favor, não deixem o futebol morrer, independente dos escudos dos clubes. Quero agradecer ao Marcos pela luta dele. A vocês aqui da Metropolitana, que me convidou, né, para participar. Eu não pude ir ao vivo porque eu tenho muito contato com os atletas e comissão, e isso não quebraria o nosso bloqueio, né? Isso. Estar em contato com outras pessoas. Então, eu quero só agradecer mesmo por vocês estarem falando de esporte. Essa tarde esportiva, ela tem que continuar, tem que se fortalecer e chamar outras pessoas para falar de futebol.
E quando eu digo isso, é na forma mais plena do futebol e todos aqueles que estão inseridos dentro do futebol. Não só os atletas e comissões, mas todos que fazem futebol. E a minha palavra hoje é gratidão e um sentimento muito grande por pessoas ainda estarem morrendo de uma doença que já encontrava cura. Vejo que ainda estamos distante das realidades sanitárias esperadas. Talvez estejamos aí no caminho até junho, né, para poder realmente termos uma paz em relação a isso. E Deus abençoe a todos. Desculpas às vezes quando eu sou direta, mas é porque eu não sou intolerante não, tá? Eu apenas quero que as pessoas comecem a se perguntar se a opinião que elas trazem são delas ou se foram plantadas nelas. Tenho muito carinho. Professor, muito obrigada aí pelo carinho com a minha filha. Minha filha, 17 anos, está na faculdade de psicologia. Também tenho um grande carinho pelo futebol. Estamos estudando psicologia esportiva. Bacana. Para cada vez mais apoiar esses meninos que estão lutando rumo aos sonhos deles. Tanto faz ser um da base quanto um profissional que ainda não alcançaram seus sonhos. Muito obrigada a todos vocês. Muito sucesso. Obrigado, Maria Marcos. Eu queria de verdade agradecer a todos da Rádio Metropolitana. Vocês foram muito generosos conosco, nos deixaram falar à vontade, nos deram voz em expor os pensamentos. Em especial, um grande abraço para o Benê Lima e para o nosso querido Alano Maia, o presidente da PCDEC, que é sim um parceiro e uma pessoa muito competente. Sempre a imprensa nos tratou muito bem, respeitosamente, nos dando voz. E eu não me canso de falar porque nós vivemos em um mundo de críticas e a gente às vezes perde a oportunidade de elogiar. E eu não deixo de elogiar, Maria, a tua valentia, a tua garra, a forma como tu atende os atletas, os funcionários. É um grande exemplo e sempre com muita fidalguia emite as opiniões, como já emitiu opiniões difíceis dentro de um universo machista na Federação Cearense de Futebol, num conselho técnico, num arbitral, com muito caráter. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum, que é trabalhar com a alma, com o coração, com transparência, com dedicação, respeitando. E eu vejo muito isso em ti, eu tenho um pouco disso. Eu acho que falta um pouco mais dessas ações honestas, limpas, emitir a opinião de acordo com as suas perspectivas, com os seus conhecimentos. Ninguém é dono da razão, né? São apenas opiniões, mas com convicção, dentro de um contexto que sabe de onde saiu, de onde está e de onde quer chegar. E eu, da mesma forma, enquanto presidente do sindicato, defendo com convicção essas filosofias, mostro para os atletas, e vocês da imprensa sempre muito cordiais e atenciosos conosco, e hoje fazia muito tempo que eu não participava de um programa tão agradável, o tempo passou tão rápido, e vocês, repito, foram muito generosos conosco. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição, por favor. Cuidem-se, esperamos que o futebol volte com os cuidados necessários para que a gente não tenha nenhuma dificuldade e que a gente não tenha nenhuma doença grave, que todos que forem contagiados ou que foram se recuperem e que a gente possa superar juntos essa pandemia com aprendizado da mente e também do coração, conforme a Maria falou. Ok, obrigado, Marcos. Ô, Pedro. Gostaria também de deixar aqui meus agradecimentos, né? A senhora Maria Vieira, ao Marcos, ao senhor Marcos Gaúcho também. Dizer que foi uma honra receber vocês em nossa rádio. Essa entrevista realmente foi muito enriquecedora, principalmente para o debate do momento. Como eu disse no início, vocês são pessoas que vivem o futebol a fundo, que fazem o dia a dia do futebol e, portanto, vocês precisam cada vez mais serem ouvidos e estarem sempre por dentro desses debates para que a gente possa cada vez mais encontrar saídas e possibilidades para melhorar, sempre melhorar. O debate ele sempre melhora, eu acredito muito nisso. E, claro, deixar sempre as portas abertas. A gente aguarda vocês, que esperamos que seja em pouco tempo, a gente possa ter vocês também nos nossos estúdios, e a partir daí a gente também ter outras entrevistas, outros assuntos, e com certeza sempre serão bem-vindos para falar conosco e participar dos nossos programas, tá certo? Sempre conosco. Ok, obrigado a todos. Obrigado.